Olá galera, tudo bom? Eu me chamo Pedro Henrique, sou do 9º ano e hoje eu vou lhes contar um pouquinho sobre O Alienista em Cordel, uma adaptação da obra de Machado de Assis. Mas quem foi Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu aqui no Rio de Janeiro no ano de 1839 e faleceu no ano de 1908. Ele foi um dos grandes ícones da literatura do século XIX. Escreveu contos e romances. Além disso, também foi jornalista, teatrólogo, crítico literário e crítico de teatro. Machado de Assis teve sua carreira literária ininterrupta. Ele produziu de 1855 a 1908. Escreveu romances, poesias, contos, crônicas, críticas e peças de teatro. O ponto mais alto de sua produção literária foi o romance e o conto. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre O Alienista. O Alienista foi um conto publicado no ano de 1882 no livro Papéis Avulsos. Conta a história de um homem chamado Simão Bacamarte. Ele que é o grande protagonista e conquistou um grande respeito na Europa. Simão Bacamarte é um médico que tem um grande interesse na mente humana. Ele tem interesse em identificar e tratar aquelas pessoas que são consideradas doentes especiais ou os alienados. E para abrigar essas pessoas que são doentes especiais, Simão Bacamarte decide construir na cidade de Fluminense de Itaguaí uma casa verde, onde nela todos os doentes mentais serão abrigados. Vale lembrar que o nome alienista nessa narrativa é muito importante. Por quê? A palavra alienista tinha a função de um psiquiatra. Então, com isso, nos mostra o grande interesse de Simão Bacamarte na mente humana. Dentre esses doentes mentais, surge um homem chamado Costa. Costa foi preso na Casa Verde por Simão Bacamarte por ser acusado de ser perdulário. O que é ser perdulário? É uma pessoa que gasta excessivamente. E para Simão Bacamarte, isso já era um traço de loucura. Quando a irmã de Costa foi lá para defender o irmão, dizendo que tudo aquilo era um mal de gastar sem regras, Simão Bacamarte também acaba prendendo. Mas é claro que naquela época, muitas pessoas também não concordavam com a atitude de Simão Bacamarte. Dentre essas pessoas, o primeiro a se revoltar é Porfírio, um barbeiro, que com o apoio da população, também insatisfeita, decide fazer uma revolta para desmoralizar a figura de Simão Bacamarte. Porém, essa revolta não dá certo, porque Simão Bacamarte ainda tinha um grande respeito por maior parte da população daquela cidade. Chega um momento na narrativa que Simão Bacamarte percebe que aquela cidade está cheia de loucos. E, para ele era o único sã daquela cidade. Então, ele decide tomar uma decisão radical. Simão Bacamarte abre as portas da Casa Verde, até porque, como aquela cidade estava cheia de loucos, todos esses loucos não caberiam numa Casa Verde, uma hora estaria superlotada. Então, Simão Bacamarte abre as portas da Casa Verde, libera todos os loucos que estavam lá dentro e se tranca por 17 meses até o seu fim. Nessa narrativa, nós percebemos que Machado de Assis critica o cientificismo. O que é o cientificismo? É a tendência a valorizar excessivamente as noções científicas ou pretensamente científicas. O excesso de cientificismo. Então, nessa narrativa, ao longo do trecho do livro, nós podemos perceber que, de certa forma, Machado de Assis critica o excesso de cientificismo. Vou falar agora um pouco dos pontos positivos e negativos que eu achei do livro. Um dos pontos positivos é que a história realmente é bem interessante, nos faz pensar bastante, nos faz pensar na mente humana, e que na verdade também nos faz pensar que no livro nem todos os loucos não são tão loucos assim. Até porque
Se pararmos para pensar, Simão Bacamarte era o único louco daquela cidade. E uns pontos negativos é que em alguns momentos da história o trecho é sem sentido. Tem determinados momentos da história que o trecho não faz sentido. Ele perde o sentido. É isso. Eu achei realmente esse livro bem interessante. Conta uma história bem interessante, como eu falei. Eu recomendo vocês lerem. É um livro bem da hora. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou!